Pai, vem cá. Oi, o que foi? Olha só. Arqueólogos brasileiros encontram vestígios humanos de mais de 10 mil anos. E é lá na fazenda daquele seu amigo, Damasceno. Que coisa incrível, mãe. Pô, me leva lá. Adoro aquela cachoeira. Meu filho, eu vou ligar pra ele. Se der, a gente vai. O que eles estão fazendo, Rodrigo? Eles estão escavando ossos humanos. Como é que vocês descobriram isso aí? O dono dessa fazenda, o seu Damasceno, resolveu fazer uma obra nessa região e achou determinados artefatos que ele não sabia exatamente o que era e resolveu chamar a gente. De maneira muito interessante, ele não jogou fora, achou que era alguma coisa que valia a pena, chamou a gente veio aqui e está escavando para saber exatamente do que se trata. Qual a importância desse achado para a arqueologia brasileira? Bem, isso é alguma coisa que a gente não sabe ainda, a gente está só no começo das escavações, então a gente vai ter que demorar um tempinho para poder entender exatamente o que se passou aqui no passado. Você sabe me dizer por que as caveiras estão nessa posição, uma olhando para a outra? Eu acredito que isso faça parte de um ritual, ou que seja um enterramento em grande escala, de uma família talvez, mas também pode ser um caso de amor. E esse osso embaixo, tem alguma explicação já? A gente está tentando entender, mas parece ser parte do ritual. Foi o senhor que achou a primeira pedra aqui na escavação, como é que aconteceu? Nós estávamos cavando um buraco para fazer uma piscina, aí eu achei uma pedra diferente ali no buraco, aí entreguei para o senhor Damasceno, que é o dono da fazenda, mas na região sempre a gente encontra dessas pedras de raio aqui na região de Santa Bárbara. O que vocês acharam, além das pinturas rupestres, e você pode falar um pouco sobre elas também? A gente encontrou uma variedade muito grande de artefatos, de várias épocas. Ainda nós estamos fazendo croquis, fazendo o primeiro reconhecimento inicial, para depois estar classificando. Por exemplo, aqui a gente já até fez uma reconstituição, como seria esse tipo de martelo. Tá? Tem várias lâminas de machado, e depois é que elas vêm se tornar os machados, mesmo quando tem um cabo encaixado. Tá? Entendi. E sobre as pinturas que vocês encontraram na caverna aqui perto? Bom, as pinturas são bem enigmáticas, elas são bem curiosas. Nós temos uma variedade muito grande de tradições, uma coisa inédita até na parte de pintura rupestre. Nós temos detalhes muito peculiares de várias regiões do Brasil, misturadas ali mesmo, num quadro. E vamos aí reunir uma equipe maior de especialistas em arte rupestre para poder estar identificando melhor, para poder estar entendendo melhor o que é que essas cenas estão representando ali. Principalmente por causa da variedade de tradições que se encontram naquele local. Mas tem grande probabilidade das pessoas que estão aqui enterradas terem sido as mesmas dos desenhos.
Sim, por exemplo, nós encontramos aqui na escavação algumas peças que são o minério de ferro, que é para produzir o pigmento vermelho. Como lá nas pinturas nós temos muita pintura vermelha e nós temos aqui várias peças do minério de ferro, com certeza as escavações aqui, os achados daqui estão ligados ao da pintura rupestre. Pai, que povo era esse que morava aqui? O que eles queriam dizer com essas pinturas? E como que eles chegaram aqui? Ele é como você ouviu o arqueólogo dizendo, eles estão estudando ainda. Se você quiser, eu posso te contar uma história. Você quer ouvir? Claro. Então, vou te contar. Mariana, vamos começar nossa história pela evolução do universo, desde o Big Bang. Do ponto de luz quando tudo começou? Não sabemos se era um ponto, nem se era um começo. De toda maneira, existem fortes evidências que o universo está em expansão e que, num passado remoto, ele era mais condensado, mais quente e mais homogêneo. Logo nos primeiros minutos depois do Big Bang, formaram os átomos mais leves, hidrogênio e hélio, depois as estrelas, galáxias, e dentro de uma delas, o nosso sistema solar, destacando aí o planeta que habitamos, a Terra. As evidências mostram que o surgimento da vida na Terra se deu em torno de 3,8 bilhões de anos atrás, e a diversidade biológica que vemos hoje é o resultado de um longo processo evolutivo. Ah, pai, isso eu já sei. Eu vi em vários desenhos e animações que as espécies se transformam uma nas outras e que a espécie humana é a mais evoluída. Filha, este é um equívoco frequente, um erro muito comum a respeito do processo evolutivo. A ideia de transformismo e a ideia que o homem é o mais evoluído e o fim último da evolução. Volta o filme um pouquinho para que eu lhe mostre como o processo evolutivo não é linear, mas ramificado. Assim, o que melhor descreveria a evolução seria uma árvore muito ramificada. Os ramos que se quebram seriam a extinção. E o aparecimento lento e gradual de mais ramos seria a formação de novas espécies. Dessa forma, o aparecimento dos seres humanos nessa árvore não é nada mais que o aparecimento de mais um ramo, pequeno como todos os outros, e nada singular ou notável, a não ser a nossa capacidade de poder falar sobre ele e, com a nossa linguagem, produzir conhecimento. Falando nisso, hoje já se sabe que a África é o berço da humanidade e que todos os membros de nossa espécie, mais de 6 bilhões de pessoas que vivem hoje no mundo, derivou-se de um pequeno grupo, simbolicamente representado por uma erva genética. Este grupo cresceu em número de indivíduos e durante milhares e milhares de anos se deslocou, lento e gradualmente, ocupando hoje quase todos os pontos da Terra. Baseado em dados sobre as mudanças climáticas, vestígios arqueológicos e DNA mitocondrial, um pesquisador chamado Oppenheimer imaginou as seguintes rotas de dispersão humana pelo mundo. Assim, o gênero humano chegou ao que hoje denominamos de Índia, em torno de 80 mil anos atrás. Uma parte grande dessa população foi destruída pelas consequências da erupção de um grande vulcão na Sumatra. Depois essa população humana se reconstituiu, um grupo migrou para a Austrália, outro para a Europa, em torno de 50 mil anos atrás. Dos que estavam na Ásia, vários grupos atravessaram o Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca, em torno de 30 mil anos, e chegaram à América. Um grupo se deslocou então para a América do Sul, chegando ao Brasil, quando então se bifurcou para o interior e um outro desceu próximo ao litoral, chegando em Lagoa Santa, Minas Gerais. Ali, os arqueólogos encontraram um fóssil de uma mulher, apelidada de Luzia, que data de mais de 11 mil anos atrás. E agora estamos nós aqui,
nós dois, em Santa Bárbara, imaginando a história de mais uma mulher, que eu vou chamar de Maria. Gafá! Gafá! Quem penha pé, vou pôr CP. Quem penha pé, vou pôr CP. Vou pôr CP, copê MP, carpar NP, DP, já empenha TP? EP, não pão, fapá, lapá.
CP quer carpar DP bibi chopô? Bibi chopô? Bibi chopô? Copô, mepe, gempem, TP? Bibi chopô. Bicho.
Mocotopô. Mocotopô. Papá, mocotopô. Mocotopô. Papai, bebê, marcou bebê. Pipi da pá. Pipi da pá. Papai, bebê, filho da pá. Papai, bebê, filho da pá. Não posso ser pé. Não posso ser pé. Hani kuni hakani, hani kuni hakani, rau 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 nikana saena, rau 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 nikana saena. Raruni bitini, raruni bitini, hani kuni hakani, hani kuni hakani. Rau 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 nikana saena, rau 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 nikana saena, raruni bitini, raruni bitini. Caraca, pai, que viagem. Você gostou, filha? Aham, só não entendi uma coisa. O que você não entendeu? O que é vida? Ah, isso é uma outra história. Outra viagem? Não, uma outra história, só que agora contada por muitas vozes. O conceito de vida tem um papel integrativo na construção do conhecimento acadêmico em biologia e também na construção do conhecimento escolar. E por isso nos permite organizar e unificar nossas teorias, nossos modelos sobre sistemas vivos, bem como sobre as diferenças que esses sistemas têm em relação a outros sistemas físico-químicos, que eu diria que são diferenças organizacionais. Mas o que é uma organização? É a relação entre os componentes de uma unidade composta ou sistema que permanece constante no tempo. Qual seria a organização de uma roda? Pensar em roda, a gente tem que pensar numa relação entre dois componentes. Os pontos da circunferência ou os pontos do arco, e que são equidistantes de um centro. Isso é a organização da roda. Agora, vocês podem ver que essa roda aqui, que é uma roda de carro de boi, ela é feita de madeira. Essa aqui, uma roda de bicicleta com metal, com aro, e ali uma roda de carro. E aí poderia agora generalizar e mostrar que uma mesma organização, a organização roda, poderia ser realizada por diferentes estruturas. A vida, ou seres vivos, possuem uma única organização.
embora eles possam aparecer, surgir com diferentes biomoléculas, com diferentes estratégias biomoleculares, realizando a mesma organização. Então, o que eu tenho que descobrir para falar o que é vida, o que é ser vivo, é dizer que organização é essa. Uma organização que tem que dar conta de tudo que existe hoje, a biodiversidade, 5 milhões a 20 milhões de espécies, de tudo que já existiu, e dar conta do primeiro organismo vivo que apareceu na Terra. E, se possível, tem que dar conta também, se existir vida em outro planeta, tem que ser explicado por ela, se a gente chamar aquilo de vida. O que é um ser vivo? Ser vivo? Não tem. É viver, trabalhar e ficar ricão. A diferença é que quando está morto, você fica no chão, e quando está vivo, você fica em pé. Vivo é vivo e morto é morto. Os livros didáticos de ensino fundamental no Brasil adoram essa fórmula, e seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Antes, assim, vou contar um pouquinho da história, porque antes todo mundo achava que o ser vivo era apenas aquele ser que andava. Mas hoje, com a ciência e tecnologia, já descobriram que tudo que, vamos dizer assim, cresce, nasce, se reproduz e morre é um ser vivo. Ser vivo, para mim, é um ser que geralmente se alimenta de outro e assim por diante, se reproduz e acho que é isso. Tem aquela parada que sempre se ensinam para as crianças, né? O que nasce, cresce, reproduz e morre, né? Só que eu não sei se eu concordo, porque tem seres vivos que não se reproduzem, né? Quando vocês me perguntam o que é vida, a primeira coisa é considerar que esse termo não é exclusivo do vocabulário científico, biológico, é um termo que vai atravessar os discursos humanos nos mais variados estratos sociais, culturas. Portanto, é um termo preenche de significado, tem múltiplos significados, alguns que são significados que interessam a ciência, outros que são significados de outras manifestações culturais que não interessam tanto a ciência. Mas essa é a primeira coisa a reconhecer. A vida é alegria, disposição, é vida, vivacidade, é calor. Vida para mim é energia. A vida é a energia que move os seres. Para mim a vida é o sopro divino. Vida para mim é tudo o que é manifestado por uma criação divina. Seja ela uma pedra ou uma árvore, qualquer coisa que foi manifestada por Deus ou por algo divino que criou isso. A vida é algo que não tem dimensão. Ela não necessariamente tem um começo e um fim. Acredito que a vida seja um ciclo. Quando um ser vivo morre, ele dá origem a outro ser vivo. Então, a vida é um ciclo de energia. Bom, eu acho que a vida ela acompanha o ser vivo. Ela só existe a partir do momento que o ser vivo está ali funcionando. Os processos bioquímicos estão acontecendo, estão dando a essa entidade essa palavra vida, né? Esse sentido de vida. Acho que ser vivo é a resultante de várias interações bioquímicas e biológicas, né? Biologicamente falando, um ser vivo seria tudo que tem metabolismo próprio, que tem meios de subsistir, de conquistar um espaço e de se manter no meio. Vida. A vida vai bem além, né? A vida vai além de metabolismo, além de moléculas e células. A vida, há quem acredite e há quem não acredite, mas a vida pode se perpetuar por outras esferas de existência do que além do mundo material. Eu acredito que ser vivo seja aquele que consegue realizar todas as funções vitais, não importando em que meio ele esteja vivendo. São organismos capazes de realizar funções vitais, o seu metabolismo, como respiração, conseguem se alimentar. O metabolismo é essencialmente transformar. Transformar exige que se capte. Aí, ao você transformar, entra a propriedade fundamental do ser vivo, que é de produzir suas próprias coisas, produzir-se a si mesmo, construir-se. Construir-se significa, em termos moleculares, de produzir proteína, produzir RNA, DNA, essas coisas que não existem fora do ser vivo. Vida é um processo.
processo de encadear atividades. Então, o processo biológico é parte do processo universal e é uma parte até grande. A gente tende a considerar como uma parte muito especial, mas ela é grande. Você vê que na Terra as evidências são de que vida existe há 3,5 bilhões de anos e a ideia é de que o universo tem 17 e pouco. Então nós já ocupamos cerca de 20% do universo em tempo. À medida que o universo foi expandindo e resfriando, criaram-se as galáxias e dentro das galáxias originaram-se as estrelas. E é dentro dessas estrelas, que no início eram formadas só de hidrogênio e hélio, é que são produzidos outros elementos químicos que são necessários para a vida. Dependendo da idade da estrela e da massa da estrela, ela vai produzir diferentes abundâncias de elementos. E é a partir de várias gerações de estrelas, algumas estrelas que morrem, outras que explodem, é que você vai criando todos os elementos necessários para a vida, como o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, enxofre, ferro e muitos outros que estão na vida. Então pode-se dizer de alguma forma que a vida ela surge como uma consequência da evolução do universo e da vida das próprias estrelas. Então tem um cientista canadense, francês, que diz o seguinte: nós somos poeira de estrelas, nós somos feitos do resto de outras estrelas. Para mim o vírus ele é os dois. Ele, enquanto ele está fora da célula que ele está parasitando, para mim ele não é um ser vivo. Ele atua como se fosse mais um objeto, né? Porque ele fica até na forma de cristal. Então, assim, ele não tem metabolismo, ele não desempenha nenhuma função fisiológica, biológica. Mas a partir do momento que ele entra em contato e fica dentro de uma célula hospedeira, aí ele utiliza a célula hospedeira, todo o equipamento dela, para produzir o seu metabolismo. Então ele passaria a ser um ser vivo. Nossa usual visão sobre a vida é que é uma categoria do tipo tudo ou nada, o que a gente chama de um conceito classificatório. Ou é vivo ou não é vivo, não tem nada no meio. Significa que quando a vida surge, ela surge com uma mudança qualitativa, não era vivo, ficou vivo. Agora, há maneiras de a gente explicar conceitos que eles rompem com essa coisa discreta, tudo ou nada, e começam a ter contínuos, que são os conceitos que a gente chama de comparativos. A gente pode começar a pensar que a vida ela pode ser entendida também como um conceito comparativo, as coisas são mais ou menos vivas. Dessa perspectiva, eu que inclusive trabalho com Gaia já há uns 8 anos, e sempre fui muito resistente à ideia de que a Terra poderia ser um ser vivo. Mas depois eu comecei a compreender que é porque a minha compreensão de vida era muito do tipo tudo ou nada. Então, se no conceito tudo ou nada, é meio difícil a Terra ser viva, porque ela não parece ter propriedades que eu geralmente espero dos sistemas vivos. Agora, se eu realmente tratar de conceitos comparativos, que eu tenho uma escala de mais ou menos vivo, ora, ao mesmo tempo que a Terra não é exatamente como os seres vivos típicos que a gente conhece, ela também não é exatamente igual a uma chama. Ela tem características de homeostase, de manutenção de propriedades que não são usuais nos outros tipos de sistemas deslocados de equilíbrio e que lembram em alguma medida, mas não inteiramente, o que ocorre com seres vivos. Então talvez uma boa ideia é dizer assim, a Terra nem é viva no sentido que os seres vivos são, ela é menos viva do que os seres vivos, mas talvez ela seja mais viva do que as chamas. Ser vivo para mim é tudo aquilo que tem autonomia, mas também tem ao mesmo tempo uma autopreservação. Tudo aquilo que busca se reproduzir, tudo aquilo que busca alimento, tudo aquilo que busca se autopreservar. Na minha opinião, ser vivo é uma entidade biológica capaz de perpetuar sua essência ao longo das gerações. É o que antecede a morte. Quando a gente pensa em ciência, a gente também tem uma diversidade de maneiras de compreender o que é a vida. Isso vai estar de acordo com diferentes comunidades científicas, diferentes áreas do conhecimento, que vão explicar a vida de diferentes maneiras. Por exemplo, na biologia evolutiva, o que é vivo é aquilo que é capaz de evoluir por seleção natural. Então são populações de organismos, de entidades que exibem algumas propriedades como fazem cópias de si mesmos, têm herança, variam, que por isso são capazes de evoluir por seleção natural. Se eu penso em termodinâmica, os sistemas vivos são aqueles que estão fora do equilíbrio termodinâmico e conseguem manter sua ordem a partir da obtenção de matéria e energia do meio e da dissipação de energia térmica de volta para esse meio. Se nós considerarmos que, ao que consta, que reações químicas acontecem num determinado local e essas reações começam a formar malhas cada vez mais complexas de interação
o que acontece no final é que esse sistema complexo ele passa a exibir certas propriedades. E essas propriedades são comuns àquele conjunto, naquele dado momento, né? E a isso a gente chama de vida. Yo creo que una buena manera de entender a los seres vivos es decir, que somos sistemas químicos, que estamos acotados, tenemos una definición espacial, tenemos la piel o si es un organismo unicelular tiene la membrana, que somos capaces de autosostenernos o de utilizar los compuestos del ambiente para mantenernos, pero sobre todo desde la óptica de un evolucionista que es la mía, que son entidades capaces de estar cambiando en un sentido darwinista. Um ser vivo é um ser, uma entidade, é um ser que é capaz de metabolismo, de reprodução, de respiração, ou seja, ele está continuamente tirando informação, energia do meio externo e devolvendo isso para o meio externo. Todo ser vivo é um ser aberto, não existe nenhum ser vivo fechado em si. Os sistemas vivos são operacionalmente fechados. Eles têm uma certa fechamento, uma clausura operacional. Eles são operacionalmente fechados, mas eles são termodinamicamente abertos. Ou seja, os seres vivos absorvem a energia do meio, captam, elementos entram, não é um sistema fechado de não interagir com o meio. Não é isso. Interage, capta energia mas eles se afirmam de uma forma, tem uma certa autoprodução, uma certa autorreferência. Então, essa é uma roda d'água, e essa roda d'água é para mostrar, embora fechada, existe uma energia potencial da água que bate e que gira. Ou seja, os seres vivos, mesmo com fechamento operacional, eles absorvem energia e, de alguma forma, essa energia é transformada em trabalho e aumento da complexidade e manutenção da própria organização do ser vivo. De alguma forma, essa organização viva é uma produção de moléculas constitutivas da produção de moléculas, constitutiva da produção de moléculas, e que isso fecha, formando uma fronteira e especificando no espaço físico o local, o locus, onde essa rede molecular acontece. A vida pode ser definida como uma rede de interações moleculares concatenadas que produz continuamente duas coisas. Os próprios componentes que participam das interações e das transformações dessa rede e, B, a fronteira física que dá forma a esta rede, dando sua topologia ou criando sua topologia no espaço físico. Eu aprendi na escola que os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Isso está errado? Não. Lá em casa você vai ver. Falar isso não é suficiente para explicar. Isso é que é o ponto chave disso. Porque uma explicação é sempre a proposição de um mecanismo gerativo que, posto a operar, gera o fenômeno que se quer explicar. Olha, as estrelas também nascem, crescem e morrem. O fogo nasce, cresce, pode se reproduzir, pode se replicar, e se fizer assim, ele morre. E não é um ser vivo. Existe um ciclone que está localizado no sul do planeta Júpiter, que é chamado a Mancha Vermelha de Júpiter. Esse ciclone movimenta há mais de 300 anos no planeta Júpiter, absorve energia e matéria do meio e continua a se desenvolver, mas não é um ser vivo. A mula, como vocês sabem, é o resultado de um cruzamento de um jumento com uma égua. E as mulas são estéreis e ela não se reproduz. Eu tenho uma tia que não casou, que não encontrou um marido, mas também está viva. E padre também tem vocação, alguns, né? Vocação religiosa também, mas estão vivos. O problema é que quando a gente faz a pergunta, o que é um ser vivo, e o outro vem com lista ou uma listagem de respostas, de características, de predicados sobre o vida, fica difícil saber qual tamanho deve ser essa lista para contemplar
toda a biodiversidade do planeta, que, como vocês sabem, está em torno de 5 milhões até 20 milhões de espécies, hoje, contemporaneamente, que representa o 0,1% ou menos de 1% de todos os seres vivos que já foram extintos e que existiram na Terra desde a origem da vida, que está calculado em torno de 3,8 bilhões de anos. Quando você fala do modelo autopoético, você não leva em consideração, esse modelo não leva em consideração moléculas como DNA, RNA, e nem a necessidade de haver da água, né, estar presente para que haja vida, né? A gente sabe hoje em dia que a NASA ela busca nos planetas a presença de água para verificar se naquele planeta existe vida ou não. O senhor acha que é necessária a presença de água para haver vida? Para esse modelo aqui, o modelo da autopoiese, o modelo não faz referência a nenhuma biomolécula, nenhuma molécula. Em qualquer lugar do universo que tiver um sistema que interaja e produza numa certa dinâmica molecular os seus próprios elementos, e que cria uma fronteira que separe esse sistema do seu entorno, pode ser chamado de vida. É certo que a autopoiese, como ela leva em conta a importância das trocas, e por isso que eu falei que é termodinamicamente aberta, a mobilidade molecular dos líquidos facilitam essas trocas. Tendo em vista que a Terra, quando configurou a vida, foi configurada na Terra, a água foi fundamental, e, haja vista até com uma certa salinidade que a gente mantém até hoje, a água hoje é essencial à vida, na Terra. Claro que a maioria dos cientistas, a pressuposição da maioria dos cientistas, é que se for procurar vida em outro planeta, há de se procurar primeiramente por água. É uma boa pista, mas não deveria ser a única. Porque para esse modelo poderia pensar amônia, algum outro líquido que pudesse estar realizando. Mas para a Terra é fundamental, é uma boa pista. Bom, então, como essa questão da vida é tão complicada, como que faz para tratar essa questão com as crianças na escola? Tratar a questão da vida? Da vida, mas qual das que é o várias problema? origens, criacionismo, evolucionismo, essas várias maneiras de tratar esse tema. No meu modo de ver, eu acho que seria importante estar discutindo com os alunos e com a escola a seguinte coisa. De um lado, a gente não pode, a priori, negar a religiosidade de ninguém. De outro lado, a escola ou uma escola laica não precisa necessariamente engendrar ou instituir ou institucionalizar uma educação religiosa de um tipo só. Conciliar essas duas coisas, no meu modo de ver, era o seguinte, é tentar mostrar aos próprios alunos o que é um sistema explicativo, para que eles possam construir, por eles mesmos, entender seus próprios modos de fazer, de formar seu sistema de crença. O que me preocupa na situação dessa discussão sobre religião, ciência, é a confusão. É a pessoa não entender que ela está tratando de um certo tipo de discurso ou de outro tipo de discurso. O conhecimento humano não pode querer ter o estatuto de verdade absoluta. Nós somos seres limitados. Nós nunca vamos compreender exatamente como as coisas são. Então a gente precisa deflacionar, diminuir o ímpeto da gente com o conceito de verdade e entender que a gente tem distintas maneiras de explicar o mundo que são úteis para fazer coisas diferentes, para cumprir tarefas cognitivas diferentes na nossa espécie. E, frequentemente, quem tem a ideia de verdade absoluta vira um fundamentalista e vira um proselitista, um sujeito que ele quer a todo mundo converter o resto do mundo. E, só para fechar, 2 exemplos de proselitista. Vou dar primeiro o exemplo científico, né? O Richard Dawkins, querendo argumentar no seu último livro, Deus, um Delírio, que o conceito de Deus é um tipo de alucinação coletiva da espécie humana. Me parece, e dando a esse discurso dele uma autoridade que é uma autoridade de um discurso científico. Eu acredito no naturalismo metafísico também, né? Eu sou ateu, mas isso sou eu, é a minha crença pessoal. E eu não posso dar à minha crença pessoal a autoridade de um discurso que é intersubjetivo, que é de todo um conjunto, um grupo de pessoas que produz conhecimento. Então o fundamentalista ele borra isso muito facilmente, ele vira um proselitista, que a gente podia dizer que é a pessoa que dá à sua visão pessoal uma autoridade que ela não tem. Agora, um exemplo religioso também, o pessoal do design inteligente, que é construir uma pseudo-teoria científica, quando no fundo é uma tentativa de travestir, de caricaturar
um criacionismo como se fosse uma teoria científica. É a mesma coisa, está invadindo o domínio do outro, tendo a ideia de que o outro não sabe e você sabe com certeza as coisas, então você tranquilamente borra as fronteiras entre os discursos. O que eu acho que a gente precisa ter é entender isso. Discursos diferentes, fronteiras. A gente tem que demarcar, diferenciar esses discursos e ensinar isso às pessoas para que elas tenham uma visão mais sofisticada do conhecimento. Então o senhor concorda que não há, por enquanto, não há resposta para esse assunto? A Aline está falando, então não há resposta para esse assunto. Não, por enquanto. Para quê? Por enquanto, Porque para é vida? esse assunto. Não estou dizendo isso. Eu propus uma resposta. Mas com todo esse estudo, assim, o senhor acha que haverá uma possibilidade de ter uma resposta concreta, assim, vamos supor, que todo mundo vai concordar? No meu modo de ver, as diferentes culturas estão sempre produzindo verdade. E que não é assim. Nem na própria ciência, ela está sempre em busca. Tem uma diferença ali. Os cientistas não se prendem a nenhum princípio e a nenhuma verdade pré-estabelecida. Eles estão sempre em busca. Agora, nunca se pode, ao fazer uma proposição, falar, cheguei à verdade final. Por que o senhor dá tanta ênfase à questão da linguagem? Porque a pergunta zero é como que nós, uma classe de ser vivo, podemos fazer pergunta. Então, essa é uma história longa, que seria um outro seminário, seria uma outra fala, mas que é importante, que é a questão da linguagem. Quando ela surge, o que é linguagem? A linguagem, como você sabe, é uma coordenação condutual, consensual. E nós estamos imersos nesse processo de coordenar as nossas ações uns com os outros, consensualmente, há alguns milhares de anos. E nesse devir, na linguagem, é que nós nos tornamos humanos, no sentido que nós somos, ou podemos ser capazes de, ao contrário dos outros animais, sair do eterno presente e poder olhar para o passado, fazer conjectura sobre o futuro, ou criar algumas expectativas com relação ao futuro, ou construir o nosso futuro, configurar o nosso futuro, mas, ao mesmo tempo, problematizar as coisas, problematizar o mundo, e até fazer perguntas como essa, o que é vida, o que é ser vivo. Eu sou um doente terminal, em decorrência de operar o coração, fiquei 4 anos de sobrevida, e a medicina tenta me levar um pouco mais adiante. Se existe vida a 3 milhões e 800, mais ou menos. Se calcula em 3 bilhões... Estimativa da vida humana, no caso, sobre a face da Terra, estaríamos situados em que faixa, aproximadamente? Se a gente pegasse um relógio e concentrasse nesse relógio um dia os 3,8 bilhões de vida na Terra, a gente falar que o homem surge nos últimos segundos. Mas já fizemos um estrago danado. Vamos tentar configurar o mundo agora num local bom de se viver, sabendo que, na vida, nós estamos sempre aceitando ou rejeitando explicações. E isso não é trivial, porque aceitar ou rejeitar explicações é aceitar ou rejeitar um tipo de mundo. Nós, seres humanos, a todos os instantes, estamos configurando o mundo que nós vivemos. Por isso, a aceitabilidade não é trivial, as explicações não são triviais e nós estamos configurando o nosso mundo humano a todo instante. Agora eu já entendi que a professora quis dizer com seleção natural. Os seres vivos são selecionados pelo ambiente. E aqueles que estão mais adaptados sobrevivem mais, não é isso? É isso mesmo, filha. Mas isso também pode ser problematizado. Não. Você não diria que a ação do caminhar modifica o caminho? Como diz o poeta, o caminho se faz o caminhar. Você está querendo insinuar que o ser vivo, além de produzir a si mesmo, produz o mundo em que vive? Tire suas próprias conclusões com o que está acontecendo agora com a nossa espécie. Agora você vai querer problematizar a questão do aquecimento global, da pobreza, da poluição, da fome e da guerra? Eu não vou problematizar nada. Foi você quem problematizou. Foi você que disse.
essa pergunta para o nosso livre pensar. Seria a vida o caminho ou o jeito de caminhar? Eu não sei a resposta, mas tenho uma preferência. Prefiro a vida processo que recria e movimenta, pois nossa vida vivida a gente mesmo que inventa. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que uma mulher é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na força e na força eu ponho a força da fé. Nós que fazemos a vida como der ou puder, como é que é? Por mais que esteja errada, ninguém quer amor. Só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Vem como é! Viver, não terá vergonha de ser feliz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita mais uma vez. Viver, Leô, e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterna frente. Ah, meu Deus, eu sei. A vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita e é bonita. Valeu, galera! Dom Gaspar, Cássio Cunha, Marcos Maia, Guilherme Oliveira, Marcos França. Até a volta. Valeu!